Fala gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. E no caso de hoje a gente vai falar sobre a condessa sangrenta chamada Elizabeth Bathory. Ela é considerada a mulher mais cruel e sádica de todos os tempos e possui uma coleção de mais de 600 vítimas. E inclusive esse caso conta com teorias de que a condessa se banhava em sangue de jovens. Eu peço que já curtem esse vídeo e se inscrevam aqui embaixo para que eu possa trazer mais conteúdos como esse por aqui. E agora chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 e foi fruto de uma relação de primos. A sua mãe se chamava Anna Bathory e o seu pai, George VI Bathory. Desde criança, ela apresentou fortes dores de cabeça, convulsões e epilepsias, e ninguém sabia o motivo disso. Então, na época, as pessoas começaram a duvidar de que os seus problemas eram devido à relação dos pais, que eram primos de primeiro grau. Por causa de suas crises, a menina tinha que sempre ter alguém por perto, e seus pais chegaram a chamar um curandeiro religioso para que ajudasse a Elizabeth com as questões da epilepsia, porque naquela época era uma crença religiosa de que talvez ela estivesse amaldiçoada ou algo do tipo. E esse curandeiro falou para que ela passasse sangue de jovens nos lábios e que pararia a convulsão. Lembrando que esse tipo de informação pode ser um pouco fantasiosa, levando em consideração que foi retirada de um livro, e nos livros que retratam a vida da Condessa Sangrenta são acrescentadas pitadas de terror e até mesmo fantasia para que deixasse a história mais interessante, mas tudo são histórias teorizadas de coisas que realmente aconteciam na época. Parece que por um período de tempo essa receita do curandeiro realmente deu certo e a Elizabeth passou um período sem ter as convulsões, mas em algum momento essas convulsões voltaram e elas voltaram muito piores. Então seus pais acharam que eles precisavam de alguma coisa mais potente, e aí o curandeiro passou uma nova receita, a qual seria um pouco de sangue da jovem dentro de um vidrinho, e a Elizabeth teria que beber esse vidrinho para que as convulsões parassem. Apesar de seus problemas de saúde, a Elizabeth era considerada uma menina muito autoritária, ela tinha uma alma de líder, mas ela era muito respondona e ela até mesmo ameaçava o próprio pai. Era muito rebelde e desafiava a família várias vezes. Os seus pais não eram pessoas muito amigáveis, o que pode ter influenciado diretamente no comportamento da condessa. Inclusive, a Elizabeth era muito castigada pelos pais e ela também presenciava os castigos que eles davam nos funcionários do castelo. Seus pais aplicavam nela castigos muito severos e nos funcionários não era diferente. As pessoas também dizem que ela se divertia muito assistindo a aplicação dessas punições nas pessoas, e inclusive na masmorra do castelo viviam vários prisioneiros que sofriam todo tipo de violência, inclusive sexual. E quando a Elizabeth ficava sabendo que teria alguma punição desse tipo, ela fugia pra masmorra escondida e ela se divertia muito vendo essas coisas. Na sua pré-adolescência, a Elizabeth passou a se excitar vendo esse tipo de cena. Quando a condessa tinha apenas 10 anos, ela foi prometida para um conde que era 4 ou 5 anos mais velho do que ela. E aos 13 anos, quando eles firmaram esse compromisso, ela acabou indo morar no castelo para aprender como que funcionavam as coisas, principalmente como ela seria uma boa esposa, seguindo os critérios da época. E lá nesse castelo, ela acaba conhecendo um camponês, e aí em algum momento eles acabam tendo algum tipo de relação e ela acaba engravidando dele. Os pais da menina perceberam que tinha alguma coisa de errado logo que ela voltou do castelo do conde, e quando eles descobriram sobre a gravidez, eles alegaram que a menina estava muito doente, que ela precisava se tratar em casa, mas na verdade eles estavam escondendo a gravidez, e há rumores de que eles tentaram de qualquer forma fazer com que a Elizabeth perdesse o bebê, mas não deu certo e ela dá à luz a uma menina. E aí tem duas versões sobre o que teria acontecido com essa menina. A primeira é que o pai da Elizabeth teria pegado a criança e dado para uma família de camponeses que tinha muito dinheiro e pediu para que eles fossem para bem longe dali criar a criança. E a segunda versão é que ele teria matado a criança e dado para cães selvagens comerem. O conde era conhecido por ser uma pessoa extremamente violenta e com sede de sangue, tanto que ele era um soldado. E quando ele ficou sabendo o que aconteceu com a Elizabeth, ele supôs que a mulher teria sido abusada pelo camponês. Então ele ficou cego de raiva e realmente foi atrás do homem. Não se sabe se essa história é verdadeira ou não, mas esse camponês
sumiu depois disso, então afirma-se que sim, que essa história é verdadeira e que o conde realmente matou o camponês. Quando a condessa completou 15 anos, ela se casou com esse conde chamado Ferenc Nadasti, e ele era um soldado chefe do exército e matava a maioria dos inimigos com tortura. Inclusive, boa parte das coisas que a Elizabeth fazia eram coisas que o conde aplicava nos inimigos da guerra e que ele mesmo teria ensinado ela sobre esses truques de tortura. Um tempo depois do casamento, Ferenc e Elizabeth teve filhos, não se tem informações de quantos, e o conde viajava muito devido ao seu trabalho no exército, mas ele continuava mandando uma grande quantidade de dinheiro para Elizabeth e também ouro, e ela ficava sozinha no castelo, então ela passeava muito e ela viajava muito e também vigiava suas criadas. A Elizabeth passava o dia vigiando suas criadas, procurando algum mínimo erro para que ela pudesse torturá-las, e quando ela não achava, ela mesma criava um motivo para castigá-las. Um dia, uma das criadas da condessa estava escovando o cabelo dela, quando, sem querer, ela acaba puxando um fio com a escova e a mulher fica possessa de raiva e ela acaba dando um tapa tão forte no rosto da criada que espirrou uma gota de sangue em seu rosto, e alguns momentos depois, quando ela limpa a mancha, ela percebe uma visível melhora na sua pele, e é aí que as coisas pioram muito. Essa criada era uma criada mais nova, era uma criada jovem da casa. A Elizabeth gostava de castigar as criadas conforme o erro que elas cometiam, e como eu falei anteriormente, ela inclusive inventava situações, como por exemplo, esconder joias e dinheiro, e depois ela alegava que foram as meninas que fizeram isso, e aí ela castigava as suas criadas. Se ela achasse que uma de suas criadas estava roubando alguma coisa do castelo, ela pegava uma moeda de ferro em brasas e fazia a criada apertar essa moeda até que ficasse a marca da moeda na mão delas. Em outra ocasião, quando alguma das meninas errava um ponto de costura em seus vestidos, ela pegava as agulhas e enfiava debaixo da unha delas e em partes mais íntimas. Ela deixava as criadas penduradas por uma corda e dava chicotadas com um chicote de 9 pontas de ferro. E as pessoas afirmam que a Elizabeth batia muito forte nas meninas, tão forte que às vezes até arrancava pedaços de pele. Quando chegava o inverno, a condessa jogava suas criadas na neve completamente sem roupa e por cima jogava um balde de água fria, fazendo com que boa parte das vítimas morressem congeladas. E quando chegava o verão, a Elizabeth pendurava as criadas em árvores, banhava elas de mel e deixava elas lá. Como nessa época tinha muitos insetos, muitas das criadas acabaram falecendo comidas por insetos ou de fome e de sede. Quando o conde voltava das guerras, o que era muito esporádico, então ele praticamente só visitava o castelo, ele e a Elizabeth pegava as criadas para assistir aos seus atos sexuais, e eles sempre escolhiam as mais bonitas e mandava elas assistirem. E todo mundo que fosse contra isso eram brutalmente castigados. Tem uma teoria que fala que a Elizabeth seria bissexual, por isso que ela tinha essa obsessão pelas mulheres, todas as suas vítimas eram mulheres. E também por isso que ela sempre chamava mulheres para assistir as coisas que ela fazia com o conde dentro do quarto. Algumas testemunhas no julgamento da Elizabeth também comentaram sobre a governanta da condessa chamada Doroteia. A Doroteia gostava muito de participar dessas torturas, ela sabia de tudo que eles faziam e ela era a favor, então ela tinha um alicate bem grande e ela usava ele para ajudar a Elizabeth. Em algum momento, não se sabe como, a Elizabeth conheceu uma moça chamada Ana Darvulha, que era tanto ou até mais cruel que a Elizabeth, e por motivos desconhecidos, a Ana Darvulha vai morar no castelo. Suponho que a Elizabeth mesmo que chamou ela para morar lá, para que ela pudesse participar das coisas que ela fazia com suas criadas. E nesse momento as pessoas começaram a notar algumas coisas que aconteciam no castelo, que parecia muito esquisito, tipo gritos e pedidos de socorro, mas ninguém podia fazer nada a respeito. O marido da Elizabeth era muito respeitado pelo rei, então o rei não podia fazer nada por causa de suas vitórias nas batalhas, então o rei não podia fazer nada contra ele. E além disso, a família Bathory era tão rica que até mesmo o rei teria pegado dinheiro emprestado com a família e não teria devolvido esse dinheiro. E por isso ele fingia que não sabia de nada do que estava acontecendo no castelo. Ele ignorava todas as pessoas que diziam que algo estranho estava acontecendo. Começaram a chegar vários corpos em caixões
do castelo da Elizabeth nas igrejas e a causa da morte era desconhecida e os caixões vinham fechados. Então as suas criadas já enviavam os caixões fechados para o funeral e eles não podiam abrir, então ninguém via as marcas de tortura nas meninas. E os padres começaram a duvidar muito sobre isso, mas eles não poderiam ir contra a palavra do rei e eles até tentaram argumentar com o rei, mas nada foi feito. Em 1604, o marido da Elizabeth acaba sofrendo um acidente fatal em uma das batalhas e aí a vida das criadas começa a piorar cada vez mais. E até mesmo há boatos de que a condessa teria participado desse ataque contra o seu marido para que ela se livrasse dele de uma vez por todas e pudesse ficar com as criadas Doroteia e Darvulha sozinhas no castelo. Então ela se muda para uma fortaleza na Eslováquia e nessa época seu número de vítimas começa a aumentar. A Elizabeth começou a passar por muito estresse devido à morte do marido, por causa de documentos e também administração do castelo sozinha, entre outras coisas. E aí sua sede de sangue aumentou cada vez mais e ela passou a ser mais cruel do que ela era nas aplicações das torturas. Ela passou a abocanhar as meninas, arrancando pedaços de pele e também costurar a boca das costureiras caso a roupa da condessa não saísse do jeito que ela queria. E a Doroteia e a Ana Darvulha continuaram acompanhando tudo isso e elas eram as únicas que a condessa confiava. Nessa hora entra a teoria de que a Elizabeth se banhava com o sangue das vítimas, o que dá a ela o nome de Condessa Sangrenta, e isso era feito através de Doroteia e Darvulha, que coletavam as vítimas já sem vida, tiravam o sangue dela dentro de uma banheira, aonde a condessa se banhava logo após. E as duas também eram responsáveis por esconder esses corpos. E elas faziam isso através das inúmeras passagens subterrâneas que teriam dessa fortaleza até uma igreja local. Quando as pessoas começavam a desconfiar do número de mortes que acontecia no castelo da Elizabeth, ela pegava suas coisas e viajava, ela fugia. E foi dessa forma que ela conheceu toda a Europa. Em 1609, ela abriu uma escola da alta classe e os pais começaram a questionar sobre o sumiço dos seus filhos. Afinal, era uma espécie de internato, só que fazia muito tempo que os filhos não entravam em contato com os pais, o que não era muito normal. E a desculpa que a Elizabeth usava nessa ocasião era que estava tendo uma epidemia de cólera na Eslováquia, mas mesmo assim, os pais desconfiaram do sumiço dos filhos. Nesse momento também, a Elizabeth dá uma cansada de suas criadas, ela já tinha matado tantas, e ela sai do castelo à procura de novas mulheres jovens que seriam filhas de famílias camponesas mais pobres. A condessa se via cada vez mais confiante porque ninguém ia atrás de nada, ninguém fazia nada contra ela. Então, como o espaço nas passagens subterrâneas teria acabado, ela simplesmente jogava os corpos em covas rasas no pátio do castelo ou em fossas, onde cães selvagens os devoravam. Cerca de 12 queixas foi enviada para a corte real e o rei húngaro Matias II viu que a situação realmente se tornava insustentável dentro do castelo da Elizabeth. E aí ele começa uma investigação. Então, no ano de 1610, um investigador do parlamento iniciou uma investigação aprofundada com cerca de 50 testemunhas e todas elas falavam sobre meninas sendo torturadas e assassinadas dentro do castelo da mulher e até mesmo relataram casos de canibalismo. Mas mesmo assim, nenhum dos entrevistados teriam visto essas cenas com os próprios olhos. Nesse momento, alguns pastores da igreja que eu comentei com vocês foram até uma das passagens subterrâneas. Não se sabe o motivo, mas o que se sabe é que eles encontraram uma cena tenebrosa de várias meninas sem vida dentro dos túneis. Algumas há tanto tempo lá que até já tinham feito a decomposição. Então ele faz um chamado para esse investigador e comenta sobre isso, e esse ato ajuda muito na investigação do caso. Inicialmente, esse investigador, que chamava Turzo, planejava prender a Elizabeth em um mosteiro, mas assim que ela ficou sabendo disso, ela começou a ameaçá-lo com a sua tropa militar particular, e ele sabia que ele não teria chance nenhuma contra isso. Então ele achou melhor esperar para pegar a Elizabeth em flagrante, porque aí ela não teria como negar o crime, e assim ela passaria o resto da sua vida trancada no castelo. No dia 29 de dezembro de 1610, Turzo e sua comitiva entraram no castelo em um momento que ele estava desprotegido, e a condessa ficou furiosa com isso. Ela tentou se debater e atacar
Turzó, mas seus companheiros conseguiram segurá-la. E aí outros homens que acompanhavam a comitiva trouxeram alguns corpos para o pátio do castelo, e inclusive uma das meninas ainda estava viva. Ela foi questionada e ela afirma que ela foi torturada por uma mulher chamada Kathleen, que a cortou com uma faca, e por uma viúva chamada Nadasti, que a espancou. Ao ouvir as acusações, a Elizabeth tenta culpar os seus outros servos, que participavam dessas coisas, dizendo que eles eram muito raivosos e que ela teria medo deles, por isso que ela deixou eles fazerem essas coisas. E uma das meninas testemunhou que Nadasti já torturava todas elas quando o conde ainda era vivo, mas que quando a condessa conheceu a Ana Darvulha, as coisas pioraram muito. E foi nessa época que a Elizabeth realmente começou a assassinar as suas criadas. Segundo a menina, Darvulha teria matado 37 pessoas, e outras 3 criadas testemunharam que a Elizabeth teria matado cerca de 50 mulheres. Mas o registro de Bathory indicaria um número muito maior, chegando a quase 650 vítimas. Após as audiências, um tribunal de 14 pessoas se reuniu, e o veredito final saiu no dia 11 de janeiro de 1611, que acusou a Elizabeth de crimes hediondos e até mesmo vampirismo e feitiçaria. Então ela foi condenada à prisão perpétua dentro do seu castelo. Kathleen, por falta de evidências, também foi condenada à prisão perpétua, e os outros servos que participavam disso condenados à morte. 3 cúmplices, incluindo Doroteia, foram executados no mesmo dia, e a condessa só foi poupada da execução devido às suas origens aristocráticas. Ela foi mantida trancada dentro de um pequeno quarto no castelo, onde tinha apenas um buraco na parede para que ela fosse alimentada. A Nadasti viveu mais 3 anos após isso, e durante esse tempo ela protestava contra o veredito, dizendo que ela não tinha feito nada. Porém, ela acabou escrevendo algumas cartas que diziam tudo que ela tinha feito, e essas cartas foram encontradas. Então ela não teve mais nada a contestar sobre isso, e nessas cartas ela não expressava nenhum remorso. A condessa foi encontrada sem vida dentro de seu quarto isolado no dia 21 de agosto de 1614. Até hoje, a sua morte é um mistério. Alguns dizem que por revolta alguém teria dado comida envenenada para a condessa, e outros que ela morreu de desnutrição. E segundo lendas, o seu corpo estava em um estado terrível. Algumas lendas, inclusive, retratam esse momento como uma assombração, e que a Elizabeth estava tão horrorosa que era assustador vê-la. E esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse, e também comentar o que você achou desse caso. Beijo, tchau!